Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Conversa com a CS Stories, um espaço aqui para troca real sobre os bastidores aí de relacionamento com o cliente. Para quem não me conhece, eu sou a Kátia, também sou especialista em gerir operações, estratégias voltadas para essa jornada aí de pós-vendas. E hoje o nosso papo é sobre um tema muito essencial e meu queridinho aí de coração também, que é o suporte ao cliente. Costuma ser um dos principais pontos aí de contato. E é justamente aí que mora a chance, né, de encantar ou de frustrar o cliente. Bate-papo, eu tenho um super prazer aqui de receber a nossa convidada super especial, Renata Bandeira. Para quem não conhece a Rê, ela é supervisora de excelência de cliente no Grupo Boticário. Tem mais aí de 8 anos de experiência em Customer Experience, suporte e atendimento. É curitibana, formada em administração e com pós em desenvolvimento de liderança. E ela passou aí por empresas como Ibanks, Juno, enfim, sempre com foco em encantamento do cliente e no desenvolvimento de times de alta performance. Rê, seja muito bem-vinda ao nosso papo aqui, é um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Kátia. Para mim é um super prazer estar aqui e falar um pouquinho dessa área que eu amo tanto, né? E que tem tantas camadas aí que a gente vai falar um pouquinho mais aqui durante a nossa conversa. Acho que como a maior parte, né, do pessoal que hoje atua em cargos de liderança na área de suporte, começou também no atendimento, né? Então comigo não foi diferente. Assim que eu saí da faculdade, meu primeiro emprego CLT foi como assistente de suporte. Na época da empresa boletobancário.com, que depois virou a Juno, né? Enfim. Mas quando eu entrei lá, a gente ainda era bem pequenininho, aí uma startup que estava começando, se eu não me engano, a gente não tinha nem 30 pessoas. Então, entrei como assistente, a gente ainda nem tinha muito bem essa área de experiência formada. Então, foi muito bacana ir desenvolvendo, e conforme a gente foi crescendo e se estruturando, eu também pude ir crescendo dentro da área de CX, né? Então, passei de assistente para analista, olhei um pouquinho de qualidade, né? Depois fui migrando para os cargos de gestão. Então, virei supervisora, depois virei coordenadora, enfim. Então, foram 5 anos de jornada aí, né, no mercado financeiro, passando de assistente até chegar à coordenação, e descobrindo, né, todas essas camadas mesmo que existem, né, e esses olhares diferentes em cima da experiência do cliente. E aí, em 2022, né, tive a oportunidade de participar de um processo seletivo no GB, né, que é onde eu estou até hoje, como supervisora, né, de excelência. E para mim fez muito sentido naquele momento, porque eu acho que a gente tem, sim, algo em comum sempre quando a gente fala em atendimento, mas a gente sabe que muda muita coisa quando a gente olha para um ramo diferente. Então, eu já estava 5 anos ali no mercado financeiro, minha primeira experiência de fato profissional, então eu queria desbravar outros mares aí, encontrei ali no GB, né, esse mundo de varejo com beleza, que sempre foram coisas que me chamaram a atenção, e ainda assim pensando em excelência, então fiz esse movimento, e hoje, né, estou como supervisora até, inclusive essa semana faz 3 anos de GB. Lideranças começam na linha de frente mesmo, né, eu acho que é um pouco sobre isso, a gente tem que sentir na pele mesmo, que estar ali à frente de apoiar, de servir o cliente, né? E mostra, na verdade, o quanto essa área, né? Quando a gente fala de atendimento, hoje ela é tão ramificada, né? E tem tantas frentes, e como ela é plural, né? E ela se conecta, no fundo, com um propósito, com um perfil de pessoas, né? Não só de liderança, que realmente estão ali prontas para ajudar, né? Em todas as frentes, seja para o cliente ou seja agora liderando equipes. Que momento, assim, dessa tua jornada, o suporte ao cliente passou a se tornar um pouquinho mais estratégico? Porque eu acho que a gente olha, né, para o mercado e ainda o suporte é muito visto como um custo, assim, operacional, né, nas organizações, né? Não tem tanta pegada estratégica, que talvez agora as estratégias e metodologias de sucesso do cliente vêm para contribuir, mas quando a gente fala de suporte, ainda é um movimento muito reativo, né? No fundo, a gente não gostaria que precisasse do suporte, mas muitas vezes o cliente precisa, e é quase impossível atingir um nível de maturidade aí em que ele não, né, não precise usar esse serviço. Mas me conta, assim, teve um momento específico também dessa tua trajetória que você percebeu a área se tornando um pouco mais estratégica?
Eu acho que para mim, eu falo até que eu tive uma grande sorte quando eu entrei na Boleto, justamente por estar numa empresa que estava iniciando e não tinha ainda essa área estruturada, então eu pude participar, né, da construção, acompanhar de perto, enfim. E eu acho que essa foi uma grande virada de chave para mim e que foi uma sorte ter acontecido no início da minha carreira, né? Então, a partir do momento em que a gente conseguiu estruturar essa área de experiência, eu pude perceber o quanto a gente evoluiu como empresa, o quanto de insights a gente conseguia tirar, o quanto que a gente dava insumos para as demais áreas, né? Quantos indicadores a gente conseguia ali evidenciar, às vezes, algum problema, ou falar, poxa, gente, isso aqui está no caminho certo, vamos seguir assim, o cliente está gostando, a gente está entendendo, ou não, esse produto aqui a gente pode evoluir, né? O cliente não está tendo essa percepção de valor que para a gente aqui parece que a gente está entregando tudo, né? Então, eu vejo que essa foi uma grande oportunidade, uma grande virada que eu já comecei a entender que a área era muito mais do que atendimento, porque realmente, né, como você bem trouxe, acho que ainda existe um pouco dessa visão, né, de uma área de atendimento que é muito operacional e só isso, que é só o atendimento, né? O atendimento é o core realmente, né, dessa área, mas é muito mais do que isso. Então, essa minha vivência ali logo de início já me proporcionou um pouco desse olhar diferenciado já no início da minha jornada, e aí conforme eu fui evoluindo, eu já fui entendendo, né, cada vez mais, inclusive andando ali nos papéis, né, de assistente, analista, cada um dos papéis que a gente desempenha também demandam ali, né, de uma visão estratégica diferente. Então, eu já pude desde o início ir acompanhando junto, né, com o meu crescimento ali, desenvolvimento na área. Então, acho que aí foi a grande virada para mim. Boa. E eu e a Rê, né, para quem não sabe, tivemos a oportunidade de estarmos juntas ali na Juno, né? E eu acho que vou usar um termo startupeiro aqui, mas eu acho que o quanto a gente conseguiu contribuir como área de atendimento para a questão do produto, né? Então, tipo, para a evolução e maturidade do produto, né? A gente falava tanto, né? Ah, precisa ser user-friendly, tipo, né? O cara é o dono de negócio lá na ponta, ele precisa saber usar de uma maneira muito intuitiva, de uma maneira tranquila, que o próprio produto guie ele, né? Então, a gente sabe que hoje a maior dor, acho que nas áreas de suporte, é que a gente fala desse universo mais até de tecnologia, ainda acaba sendo dúvidas muito básicas, né? Ah, ok, temos uma parcela ali de erro, problema que o produto precisa corrigir, o tal do bug, né? Mas, cara, ainda tem muita oportunidade de construção da jornada no sentido de como que eu onboardo bem esse cliente, como que eu faço ele aprender e tirar o maior proveito desse produto, como que eu torno o meu produto mais intuitivo possível, né, Rê? Acho que é por aí, né? E suporte, cara, mais do que nunca é estratégico nisso, porque é lá que tá os maiores ofensores, né? O que não tá bom, né? Seja no produto, seja no relacionamento, enfim. Então lá tá todas as verdades, né, nuas e cruas, aproveitar e usar de insumo, né, para melhoria efetivamente, né? E falando ainda, né, dessa tua trajetória aí, poxa, muito bacana de escutar. Queria entender de você, assim, né, qual que é a tua leitura dos teus aprendizados, assim, o que foi mais marcante nessa trajetória? E talvez, assim, nesses primeiros anos ali, né, poxa, na tua transição ali, né, de analista, né, na linha de frente, para liderar pessoas, né, na frente de experiência do cliente, o que mais te marcou nessa trajetória? Bom, acho que foram alguns pontos, assim, acho que de primeiro momento eu trago muita relação com o que a gente comentou agora, né, de perceber que essa área de experiência, ela é uma área muito estratégica, porque até então, né, eu tinha muito essa percepção de que era ali só um atendimento e, né, resolver essa dúvida do cliente, fecha, vai para o próximo, né, e não é isso, né, a gente tem um mundo, né, envolvido dentro de uma dúvida, né, como você trouxe, é uma dúvida que para nós é simples ou para a gente parece que é tão básico, mas a gente está lidando ali com a expectativa de alguém que está usando o nosso produto, né? Então, todo atendimento é um atendimento diferente. Então, quando a gente também começa, né? Eu digo assim, por mim, principalmente, quando eu comecei a ter essa visibilidade também desse impacto, né? Do meu atendimento naquela expectativa, na jornada daquele cliente, na forma, eu estava representando a empresa. Então, quando eu estava ali atendendo, né? O cliente não estava falando com a Renata, estava falando, né? Com a Juno, com o GB, enfim, né? Falando para a empresa, porque eu estava representando a empresa naquele momento. Então, para mim, esse foi um ponto também de um aprendizado, assim, que também foi uma virada, né, de chave. E aí, pensando em transição, né, de liderança, enfim, a gente fica, né, um pouco do, poxa, e agora? Como será que a atuação vai mudar tanto, né? Porque eu não vou lidar mais com o cliente diretamente.
mas a gente lida com um time que lida com esses clientes, então a gente tem uma responsabilidade muito grande como gestão também, né? De deixar esse time muito bem alinhado, de levantar a mão se a gente identifica que tem alguma oportunidade, seja, né, de treinamento muitas vezes, ou de como essas pessoas estão enxergando também essa atividade, né? De como a gente consegue colocar essa, né, essa mentalidade diferente de atendimento para essas pessoas que muitas vezes, né, tem essa vivência ali de que realmente é uma quantidade, é um número, atendimento, é só mais um, bora para o próximo, né? Então a gente criando mesmo e plantando essa sementinha de que não, a gente tem muitos dados, a gente tem muitos insumos, a gente precisa usar, né, com muita consciência ali, e principalmente também como gestão, né, como a gente passa essas informações para as demais áreas, né? Então, que existem papéis diferentes. A gente está atendendo, a gente tem que estar ali recebendo as dúvidas, enfim, a gente passa isso para frente, mas a gente, como gestão, numa posição estratégica, como a gente leva isso para as demais áreas, né? Então, porque não adianta nada a gente ter dados e CX, né? A área de experiência tem dados o tempo todo, né? Mas se a gente não sabe usar, não sabe o que, que a gente quer olhar, também acaba ficando, né? Aquilo a gente acaba não usando, né? Então também foi um aprendizado muito grande para mim nessa transição, né? Dessa virada, né? De olhar ainda para a experiência do cliente, mas agora em momentos diferentes, né? Da jornada dele. Então também foi um aprendizado assim que eu fui podendo, né, ter conforme fui evoluindo ali, fui ficando cada vez mais maduro também nessa visão, né?